A maior mentira sobre solicitação de compras e orçamentos é que ele precisa ser burocrático e cheio de fricções. Bom, se aí na sua empresa solicitar uma compra, um orçamento é difícil, é demorado, é cheio de furos, esse webinar é para você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Giovana e hoje a gente vai realizar o nosso primeiro webinar de Bitrix 24 de 2025. E esse webinar é para você que está procurando uma forma de aprimorar e automatizar os seus processos, seu fluxo de processos, tá? E hoje a gente vai falar de um recurso específico do Bitrix 24, que com certeza vai resolver aí muitos gargalos da sua empresa, né? Principalmente quando a gente fala de solicitação de compras e orçamentos. Lembrando que o Bitrix, ele não é uma ferramenta específica do departamento de compras, tá? Mas é uma ferramenta muito completa que vai te ajudar aí com diversos processos internos da sua empresa, principalmente quando a gente fala sobre comunicação interna. Então, o Bitrix vai te ajudar bastante com isso, tá? E esse é o primeiro webinar do ano, então a gente vai fazer ele no formato gravado, né? Mas você pode deixar aí nos comentários as suas dúvidas, compartilhar com a gente o seu cenário aí da sua empresa, né? E caso você queira falar com um dos nossos especialistas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que dá o acesso aí para você falar diretamente com a gente, tá bom? Bom, sem mais delongas, para a gente abordar mais sobre esse assunto, eu vou falar aqui com uma das nossas especialistas em Matrix 24, que é a Rebeca Oliveira, que vai abrir para a gente aí como que essa automação de fluxo de trabalho funciona na prática dentro do Bitrix, tá? E como que ela vai ajudar, né, a automatizar o processo, como que ele vai ajudar a aprimorar esse processo. Enfim, a gente vai falar também aqui de outros cenários hipotéticos aqui, que onde esse recurso ele pode ser aplicado. Então, esse recurso do Bitrix, ele não serve só para compras, por exemplo, mas ele vai servir também para atender outros departamentos, outros tipos de processo, e a gente vai abordar isso aqui hoje, tá? Bom, seja bem-vinda, Rebeca Oliveira, né? Acho que agora eu falei seu nome certo, né? Não é Carneira, é Oliveira. Então, seja bem-vinda ao nosso webinar. E eu já queria abrir aqui, te fazendo algumas perguntas, mas antes eu quero saber se você está me ouvindo bem, se está tudo ok, você me ouve? Tudo ok. Beleza. Então, vamos lá. Beca, no processo de solicitação de compras e orçamentos, eu vejo que muitas empresas elas têm muita dificuldade com o ruído de comunicação, com a demora do processo. Às vezes, uma pessoa solicita, aí para o processo na outra pessoa que demora, às vezes, atender o pedido. Enfim, demora para chegar no resultado final do processo. Como que você acha que esse recurso que a gente vai mostrar aqui hoje vai ajudar esses pontos aí de dificuldade que as empresas normalmente têm? Oi, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre Bitrix, uma das maiores especialidades aqui da Live Sales. Então, antes de abordar mais a fundo sobre esse processo do fluxo, é importante salientar que, assim como você comentou que o Bitrix ele não é uma ferramenta exclusiva para o setor de compras, ele também não é só uma ferramenta exclusiva para o setor comercial, por exemplo. A ideia principal dele é automatizar processos. Então, as empresas que têm tudo documentado, né, seus processos documentados e detalhados da forma correta, ou pelo menos mapeados, que precisam e querem melhorar, otimizar o dia a dia dos seus colaboradores e tudo mais, utilizam do Bitrix como o canal para esse objetivo, né? Então, assim, com toda certeza, ele é essencial para quem busca desburocratizar esse tipo de processo, né? Ele limita muito essa questão da dificuldade de comunicação e de ruídos, porque ele facilita na documentação. Hoje em dia, aqui mesmo a gente percebe que muito problema, tanto interno quanto dos nossos clientes, relacionado à comunicação interna da empresa, se dá justamente pelo problema de documentação. Então, às vezes, as informações ficam muito centralizadas em uma só pessoa, em um só departamento. E esse fluxo, ele ajuda principalmente na visualização como um todo do processo, do que está acontecendo, de qual etapa que está, como que está acontecendo esse processo.
Então, todas as pessoas envolvidas conseguem ter acesso a essas informações e de uma forma muito mais simplificada. Então, não tem que estar procurando em documento, não tem que estar abrindo mil abas para descobrir. Quando a gente for mostrar, vocês vão compreender que, assim, no que se diz a facilitar, principalmente visualização, a automatização desse fluxo de processos, ela é essencial. Show de bola. E você falou uma coisa muito importante aí, que é sobre as empresas que já possuem os processos documentados, né? Que é uma coisa que a gente conversa muito aqui internamente, que não adianta você usar uma ferramenta, não adianta você querer trazer qualquer ferramenta que seja, na verdade, não só o Bittrex, qualquer ferramenta que a gente fala que trabalha com processos, se Uhum. você já não tiver isso mapeado, se você já não tiver isso registrado, porque fica muito mais difícil você fazer uma implementação, né? E isso é uma das Exato. coisas que a Lab trabalha muito aqui com os nossos clientes, né? Que é mapear esses processos, documentá-los, né? Para a gente até para não ficar 100% dependente da ferramenta também, você ter aquele backup, né? De Isso. como funciona a sua empresa. Então, isso aí foi um ponto muito importante aí que você falou. Sim. Show de bola. Só é importante também, né, aproveitando, G, que aqui a gente sempre frisa uma coisa internamente com os nossos clientes, que a ferramenta ela é um meio, mas antes dela vem as pessoas e vem o processo. Então, ela vai ser o meio para que a gente consiga realizar esse objetivo, que é automatizar esses processos. No caso aqui vai ser esse fluxo. Mas antes disso, a gente precisa ter pessoas educadas e treinadas na questão da rotina, da cultura da empresa e da ferramenta, né? E como você falou, esses processos mapeados. Geralmente, muitas empresas ainda não têm, né? Acaba fazendo uma rotina que é meio desorganizada, meio caótica. Então, a gente consegue estar ajudando nesse mapeamento, nessa documentação, e sem isso, não tem realmente como ir para frente, né? O primeiro passo é a organização e é treinamento. É pensar em pessoas e processos antes da tecnologia. Nossa, é pertinente demais isso, porque você tá com a gente há muitos anos, né? E aí você vai lembrar disso. E a gente já chorou muitas pitangas por causa disso, inclusive, que Uhum. cara, não adianta, não tem nada que resolva se as pessoas não estiverem alinhadas com o processo, se elas não Exato, estiverem presentes com o processo, como é que ele funciona, como é que tem que ser feito, e realmente querer executar, porque é uma criação de hábito, né? É uma criação de rotina. Então, assim, as pessoas alinhadas ao processo da empresa, ela vem primeiro nessa ordem aí, justamente por isso, porque é a coisa mais importante de todas. Então, exato, a empresa pode ter um processo, uma cultura ruim, ela sempre vai ter uma cultura e ela sempre vai ter um processo. Só que ele pode ser ruim, pode ser bom, e isso vai depender das pessoas, né? exatamente. E até aproveitando aí para a gente falar das pessoas, Beca, essa dor do ruído da comunicação, ela acontece em vários departamentos, não é só em compras, né? Hoje a gente vai falar aqui especificamente de compras, orçamentos, mas ela acontece dentro de outros departamentos, com outros processos, em outras situações, né? Me fala aí, como que a gente pode reduzir esses ruídos usando o Bittrex e esse recurso específico aqui do fluxo de trabalho que a gente vai mostrar hoje? Como que ele vai conseguir reduzir esse ruído de comunicação? Então, como eu tinha comentado, um dos maiores problemas na comunicação de equipe hoje em dia é a falta de documentação de processos e da centralização deles. Então, muitas vezes as informações ficam muito dispersas, jogadas em várias conversas diferentes, por exemplo, ou em várias pastas diferentes, vários servidores diferentes. E o interessante do Bittrex ser tão amplo é que a gente consegue centralizar a maioria dessas coisas nele. Especificamente nesse fluxo, se houver inteligência, né, e expertise em montar ele, é possível fazer de uma forma em que tudo do processo fique documentado nele. Então, todas as pessoas envolvidas vão ter acesso as informações ao andamento do processo, em qual etapa que ele está, o que já foi aprovado, o que não foi realizado, e desde que ele seja executado, aí a gente volta novamente para essa questão das pessoas, desde que ele seja executado da forma correta, a visualização vai fazer com que tudo fique muito mais organizado
e não vai ter motivo para ninguém ficar sem ter acesso ao que é que está acontecendo. Então, pelo que a gente vai mostrar, principalmente, né, um exemplo simplificado, mas já vai mostrar bastante como que podem ser as possibilidades dentro desse processo, tudo fica centralizado. E esse é o mais importante. Centralizado, a visualização é simplificada, então isso diminui aquela necessidade de estar sempre se questionando onde está tal coisa, como é que está acontecendo isso, o que é que está rolando. Porque todos vão ter acesso às mesmas informações, desde que estejam incluídos dentro do processo, claro, de forma clara e simplificada. Perfeito. E é até assim, aquela questão, aquelas situações, né, que às vezes a gente faz um processo ali, executa alguma coisa, no caso aqui fez uma compra tal dia, e aí passou vários meses, se passaram vários meses ou anos, ou você precisa revisitar aquela situação e você não tem nada registrado daquilo, não tem, né, não tem, enfim, não tem as informações de como que aconteceu, né, aquele processo. Então, é interessante, muito interessante essa coisa de ficar registrado, porque você pode revisitar essas informações quando você precisar, né? Também é Exatamente. uma grande vantagem, né? Sim. Beca, vamos mostrar na prática, então, como é que esse exemplo aí que a gente fez, como é que esse processo acontece dentro desse recurso aí do fluxo de trabalho? Você já tá com a Vamos sua tela lá. aberta aí? Sim, vou apresentar aqui a minha tela. Me confirma se você está vendo minha tela, Gi? Deixa eu ver. Peraí, que eu também tô com as duas telas aqui. Sim, tô vendo sua tela. Beleza. Então, o fluxo de processos, ele se concentra basicamente no feed do Bittrex, né? Isso facilita muito a visualização e para encontrar tudo sobre ele, inclusive. Para solicitar, a gente vem aqui nessa opção de mais, e aqui em fluxo de trabalho vão ficar todas as opções de fluxos existentes dentro do seu Bittrex, as que estão disponíveis no feed, tá? Porque tem as opções que a gente cria e que a gente deixa lá, sem estar visualizando. A que a gente vai utilizar aqui como exemplo é essa contratação de novos recursos. Como vocês viram ali, a gente tem uma lista de mais ou menos uns quatro, e é o que prova que esse tipo de fluxo ele não é aplicado só nesse tipo de processo de pedido de compra, por exemplo. Ele pode ter muitas outras vertentes e a gente vai falando sobre isso no decorrer também, tá? Aqui é uma introdução que a gente pode personalizar. O interessante desse fluxo é que ele é muito personalizável. Então, são muitos os tipos de processo que a gente consegue colocar aqui dentro. Aqui tem um tempo médio de execução, que ele é de acordo com o tempo que as pessoas levam para executar as atividades e para aprovar esses processos. E aí, passando para frente, a gente tem a parte dos campos, que é onde a solicitação ocorre. Qual que é o contexto desse fluxo que a gente montou aqui, tá? Nessa ideia aqui, é uma solicitação de compras, onde um departamento vai fazer para o departamento responsável pelas compras. Então, vamos supor que o departamento de marketing está solicitando algum tipo de equipamento para melhorar o serviço de social media da empresa. Então, ele precisa talvez de uma ring light, de um microfone, algo nesse sentido. Então, ele vai precisar detalhar aqui as informações para que os próximos departamentos consigam compreender a solicitação dele, averiguar, ir atrás e aprovar, né? Então, nesse caso, ele vai precisar detalhar de qual departamento que ele está falando. Então, vamos supor, departamento de marketing. Os detalhes da compra, assim, o interessante desse fluxo é que você pode entregar o máximo de informações possíveis que o responsável vai precisar para aprovar, sem precisar estar em conversas que às vezes se tornam desnecessárias e geram até uma perda de tempo, né? Então, o máximo de detalhe que você puder colocar aqui vai ser muito bem-vindo para quem vai receber essas informações. Então, vamos supor que ele precise de um microfone, um tripé.
para realizar o serviço de social, melhorar a imagem da empresa nas redes sociais, enfim, seja lá o que for que ele precise. Se ele já tiver informação da marca, do modelo, coisas nesse sentido, talvez até o link, né, para realizar essa compra. Sugestão de fornecedor, então, se ele já tem um site que ele está em vista, ou se vocês já realizam essa compra há algum tempo e já tem em mente com quem fazer, ou já tem cadastro em algum lugar específico. Então, tudo isso vai ser descrito aqui na sugestão de fornecedor, e o motivo de precisar dessa compra. Então, por que que o departamento de marketing está precisando desse tipo de material, né? O próximo departamento a receber essas informações vai precisar disso para conseguir aprovar e passar para frente, né? Então, depois do departamento de marketing preencher todas as informações necessárias, para quem que ele vai passar isso? A próxima pessoa a receber vai ser a pessoa responsável pelo departamento de compras, que é quem vai receber essas informações, né? Vai fazer a averiguação e realizar a solicitação que o primeiro departamento pediu, de acordo às necessidades e também se for realmente viável e afins, né? Lembrando uma coisa, tá, gente, sobre esses campos aqui. Esse é um modelo muito simplificado, perto de tudo que a gente consegue fazer aqui no fluxo, tá? Ele é baseado em processos que a gente já segue aqui na Live Sales. Esse a gente fez especificamente aqui para o webinar, mas é baseado em processos que a gente segue aqui dentro, tá? Além desses, a gente já fez, por exemplo, pagamentos para terceirizados, solicitação de férias, coisas nesse sentido, para vocês terem ideia das possibilidades que podem ser aproveitadas aqui dentro, tá? Então, com isso, a gente entende que ele é muito personalizável. Esses campos aqui, eles poderiam ser de outras formas. A gente pode fazer em formato de lista, dando as opções específicas. A gente pode fazer em formato de data e hora, caso seja um tipo de fluxo que precise de um agendamento, por exemplo. Pode fazer em formato de número, pode colocar campo de valor. Então, são muitas possibilidades. Eu Depois já que ia te o perguntar isso já, se tinha como mudar os formatos. Sim, sim, tem bastante opção. Além dessas, a gente tem a opção também de anexar arquivos quando for necessário. A gente tem opções de ligar a entidade do CRM. Então, quando a gente monta o fluxo, tem a opção de colocar um campo lá que a gente pode ligar a um negócio do CRM, por exemplo, ou a uma empresa, ou a um contato, né? Se esse fluxo tiver ligação direta com o CRM, por exemplo, que já deixa tudo muito mais centralizado e documentado, né? Então, Tô seguindo vendo aí com que tem uma diferença aí, né? Que tem perguntas que tem o asterisco aí vermelhinho e tem perguntas que não, né? Então, eu posso determinar, né, se as perguntas são obrigatórias para a pessoa responder também ou não, né? isso, exatamente, excelente, Gil. A gente consegue lá, assim como qualquer formulário, principalmente os que a gente faz aqui dentro do Bitrix, a gente consegue determinar a obrigatoriedade de cada campo. Se ele é essencial ou não, né? No caso, aí vai depender da necessidade de cada processo, mas a gente consegue fazer isso aqui sim. E os que são obrigatórios, o formulário não é enviado se ele não tiver preenchido. Perfeito. Então, após o preenchimento, né, o departamento solicitante preencher o fluxo, ele vai iniciar, né? Aqui foi só o primeiro setup. Aí ele vai iniciar o processo aqui no botãozinho de iniciar. E como eu estou como responsável aqui pelas aprovações, ele vai aparecer primeiro, ele vai aparecer tudo para mim, né? Então vai ser interessante para vocês conseguirem visualizar como que aparece para quem solicita e também para quem vai aprovar, ok? Então, aqui, por exemplo, se fosse você do marketing solicitando e eu fosse de compras, ia aparecer a minha fotinha aí e essa visualização ia aparecer para mim, Exatamente, para eu e poder aparecer para aceitar e você. tal. Isso. E aí, para quem solicita,
ele aparece, não aparece todo esses botões aqui, por exemplo, ele só vai aparecer isso aqui para quem aprova. Para quem solicita, ele aparece só como uma publicação com as informações para conseguir acompanhar o andamento, saber quem é na mão de Uhum, quem tá sendo aprovado e afins. certo. Qualquer tipo de processo que você criar, ele aparece no feed desse jeito aí? Não, não. Aqui a gente tem as opções de montar fluxos também sem aprovação. Então, talvez algum fluxo de processo que não necessite aprovação de terceiros, ele vai aparecer de uma forma diferente, não vai ter essa necessidade desses botões, por exemplo. Além disso, ele só aparece para os envolvidos. Então, não tem necessidade de terceiros acabarem visualizando um processo que eles não estão incluídos, por exemplo. Sim. Então, depois que o processo foi iniciado, o departamento responsável pela aprovação vai receber aqui dessa forma, né? No caso desse modelo, são duas aprovações, porque o primeiro departamento ele solicita, né? Ele vai solicitar para o departamento de compras. O departamento de compras vai receber aqui essas informações sobre o que é que ele precisa fazer. Então, tudo isso aqui é personalizável, né? Então, aqui são as atribuições. O que é que ele precisa fazer? Precisa analisar o pedido. Quem foi que fez? Aparece dessa forma porque fui eu mesma quem solicitei, mas quando ele vem de outra pessoa, aparece o nome do usuário aqui, de quem solicitou. Além do que sempre fica a visualização aqui da fotinha do usuário, do colaborador no Bitrix, né? Qual foi o departamento, do que precisa ser essa compra, o objetivo, então todas as respostas do campo vão ficar centralizadas aqui, e a indicação do que é que o departamento de compra precisa fazer, né? Então, ele tem que verificar o fornecedor, as informações finais do pedido, e aqui, nesse caso, a gente indica para que ele atualize nos comentários, né? Para que tudo fique documentado e centralizado num só lugar. Além disso, aqui a gente tem essa opção dos detalhes, que mostra o fluxo ainda mais detalhado, né? A documentação fica mais detalhada, fica mais assertiva. Mas essa aqui também não deixa de ser um excelente modo para a pessoa conseguir se nortear. Além do que, fica no feed. Então, assim, os envolvidos, assim que eles abrem o Bitrix, eles vão dar de cara com isso aqui, né? Então, não tem chance de passar batido, porque além de ficar aqui, eles recebem a notificação. Então, assim que o responsável recebe uma solicitação, já cai aqui na aba de notificações aqui do sininho, você recebeu uma nova solicitação de Ah, compra legal. ou do que é que tenha sido, né? Essa solicitação também é personalizável. Sim, é personalizável. As notificações são personalizáveis, as SLAs, até essa questão do tempo de expiração, por exemplo, do processo, é personalizável, porque pode acontecer de algo ficar alguns dias sem ninguém dar um retorno e o processo não pode ficar em aberto, não funciona dessa forma. Então, a gente consegue também personalizar para ele expirar com um tempo determinado, por exemplo, mas de toda forma ele ainda fica documentado lá no diretório. Legal. Então quer dizer que, por exemplo, se o departamento de compras ele tem um tempo ali de 2 dias úteis para poder aprovar uma solicitação ou para atender uma solicitação, se ele perder esse prazo, o pedido ele fecha. Exatamente, a gente consegue personalizar para que, se o prazo for passado, o pedido seja fechado, né? E E as aí pessoas são notificadas? são notificadas, sim. Legal. E aí vai depender do processo da empresa, se eles vão reabrir outro ou como é que vai funcionar, né? Uhum. E aí, vamos supor aqui que o departamento de compras, né? Vamos supor que seja eu, fez todas as atividades que deveriam ter sido feitas aqui, verificou o fornecedor, foi atrás, realizou o pedido, né? Fez o que o primeiro departamento solicitou. O que precisa ser feito é documentar, tá? Documentar, aqui nesse caso a gente vai utilizar os comentários, então, pedido realizado e passado para o financeiro.
que é o Mas próximo aí, departamento. aí, no caso, ela pode deixar informações do pedido mesmo também, né? Sim, pode deixar informações do pedido. Estou fazendo mais resumido aqui para a gente otimizar, mas aqui, por exemplo, ele pode colocar, vamos supor, código de rastreio, a loja que foi comprada, quanto tempo vai demorar para chegar, número de contato do fornecedor, por exemplo, para o primeiro departamento tira dúvidas. Então, todas as informações que são relevantes para o processo, ele pode deixar aqui dentro. E o que é interessante é que no momento que esse processo ele for mapeado e colocado aqui dentro do Bitrix, seja documentado as informações que são necessárias para que seja exposto por aqui. Porque aí, no momento que for personalizar essa etapa aqui, por exemplo, a gente consiga adicionar o que é que os departamentos precisam de informação, né? Para que as pessoas que forem realizar, as pessoas responsáveis por essas ações e por essas aprovações, saibam o que é que elas precisam deixar claro, porque senão fica todo mundo no escuro. Mas nesse caso aqui, o comentário, ele é livre, você pode anexar arquivo, inclusive, criar documentos aqui dentro, mencionar outras pessoas, então eu consigo mencionar, por Tá. exemplo, a pessoa que solicitou para ela já conseguir visualizar, que aí já cai nas notificações dela, né? Então, tudo que for de informação relevante para esse processo é interessante colocar aqui dentro. Eu te Então, perguntei justamente porque eu vi que o campo de comentário ele é bem completo, né? Então, você consegue anexar arquivos. Às vezes você, sei lá, o próprio fornecedor te entregou algum, tipo, uma ordem de pedido, por exemplo, algo nesse sentido, você quiser anexar, né? Você pode deixar no comentário. exatamente, exatamente. Legal. E aí, depois do segundo departamento, né? Receber, no caso aqui o de compra, ele recebeu, ele realizou as ações que ele tinha que fazer, ele documentou nos comentários, como pedia. Ele vai passar para o próximo passo, que aqui no fluxo que a gente montou, o próximo passo é o financeiro, que vai avaliar e vai realizar o pagamento das compras que foram feitas. Não necessariamente todos os processos precisam ser dessa forma, né? É aqui que funciona dessa forma com a gente. Mas em outras, por exemplo, talvez passe primeiro pelo financeiro, para depois ter que voltar para o de compras. Então, o que é interessante de ficar ciente é que, independente da forma que você precisa e de como o processo segue, talvez ele precise passar pelo financeiro duas vezes, por exemplo, é possível fazer dessa forma aqui, né? Desde que tenha Vou passar pelo o primeiro, né, mapeamento. também. E só passar pelo financeiro primeiro, independente de como precise ser. Então, depois que o departamento de compra segue o roteiro dele, faz as tarefas, as atividades que ele precisa, ele vai ou aceitar ou recusar, e independente da ação que ele fizer, o solicitante vai receber uma notificação. Então, se for recusado, ele recebe da mesma forma que sobe um pop-up e depois fica na central de notificação, avisando que o processo dele foi recusado. Né? Então, ele vai abrir, vai conferir talvez os comentários, o motivo, vai entrar em contato com outro departamento para saber, e se for aceito, da mesma forma. Quando for aceito, que passar para frente, aqui quem iria receber agora é o responsável pelo financeiro. E aí ele vai receber dessa forma aqui. Então, ele vai visualizar os comentários, vai entender o que é que foi comprado, da forma que foi comprado, o preço, as instruções de pagamento, dados bancários, enfim, as informações que ele precisar. Vai visualizar as tarefas que ele precisa fazer, né? Então, isso aqui é padrão. Isso aqui é padrão. Todo processo que for solicitado através desse fluxo aqui vai receber dessa forma. Então, e sempre personalizável. Então, quando o processo segue, sofre uma alteração, a gente consegue vir aqui e alterar novamente para que fique dentro das novas normas, né? Uhum. Então, o financeiro vai realizar a mesma coisa que o departamento de compras fez, vai avaliar as informações que ele precisa. Se ele precisar de mais detalhes, ele vai abrir aqui, ver a documentação completa do processo. Vai realizar os comentários também que ele precisa realizar para documentar, marcando o responsável, talvez. E aí, quando estiver finalizado, né? Da mesma forma que o departamento de compra pode recusar, ele também, se ele vê alguma irregularidade, talvez ele pode simplesmente não aceitar.
E aí os dois departamentos iniciais vão receber essas notificações. Uhum. É Depois de... interessante, só fazer um adendo, Uhum. Beca, que aí nesse modelo que a gente construiu, que a gente construiu ele baseado em algum processo que a gente tem aqui, mas foi um processo assim bem exclusivo, né, para o webinar, né? Sim, E eu vi aí na descrição, né, tarefas, né? Aí tem um tipo um passo a passo aí para o financeiro fazer, né? A gente fez aqui dessa forma simplificada, mas você até falou isso no começo, né? Tem como a gente colocar várias, como é que fala? Tipo, vários recursos diferentes dentro do mesmo processo. Por exemplo, se eu não quiser mandar notificação pelo Bitix, eu posso mandar por e-mail. Ele me permite sim. fazer isso. Se eu não Uhum. quiser colocar desse jeito que eu coloquei, a gente colocou aqui, que foi de uma forma mais simplificada, a gente pode fazer uma automação para criar a tarefa, né? Que é Exato. na verdade, isso até inclusive esse webinar próximo, talvez, a gente pode falar sobre tarefa, né? Porque tarefa é bem legal aqui dentro, né? Bem Sim. completo. Lá eu Uhum. posso colocar um checklist, determinar prazo de entrega, né? Enfim, várias possibilidades ali para tarefa, né? Então, dá para fazer dessa forma também, né? Sim, na verdade é o ideal, né? Porque geralmente as tarefas ela tem os seus prazos, ela tem os seus responsáveis e ela tem as suas etapas. Então, Uhum. o ideal é que no decorrer do processo sejam criadas essas tarefas, detalhando tudo isso. E essa possibilidade é 100% existente e válida aqui dentro, né? A aba de tarefas e projetos, essa ferramenta aqui dentro do Bittrex é muito completa. E como ela está ligada a muitas outras ferramentas aqui dentro da plataforma, principalmente a essa de fluxo de trabalho, a gente tem essa possibilidade, o que já facilita bastante. Até porque na criação de tarefas, a gente consegue delimitar melhor a questão de prazos e melhora também a documentação, porque lá a gente também consegue falar mais sobre o andamento de uma etapa em específico, por exemplo. Então, a organização fica muito mais otimizada nesse sentido. Legal. Então, após tudo finalizar, né? Vamos supor que o departamento o financeiro tenha realizado a compra. Talvez ele vai anexar aqui, o ideal é que seja, né? Anexar a nota fiscal, os comprovantes, prints de conversa, se necessário, o que for necessário para o departamento de marketing ou de compra saber que aquilo foi realizado. Ele vai finalizar, vai vir aqui em feito, e aí automaticamente os departamentos vão receber a notificação, então a compra do microfone do tripé foi realizada. E aí eles vão estar cientes, além do que aparece dessa forma aqui no feed, né? Então, conforme vai atualizando, isso aqui vai sempre subindo. Então, a visualização é bem facilitada e vai mostrar que o processo foi concluído. Caso tenha sido recusado, aqui vai aparecer que o processo foi recusado, que ele não foi aceito. O legal daqui é que é tudo muito notificado e as notificações são personalizadas, então a gente consegue ter muita noção do andamento do processo só de olhar para o que está rolando aqui, né? É o que facilita muito essa questão dos desencontros de informações. Então, após Legal, o show. processo ser finalizado, fica dessa forma aqui, com todas as documentações realizadas. Os comentários ainda ficam disponíveis e afins. Como é que eu visualizo isso, Beca, num lugar só? Porque vamos supor que seja uma empresa grande que tem várias solicitações, às vezes, de compra no mês, na semana. Como é que eu visualizo isso? Porque aqui eu tô no feed, né? Às vezes outra pessoa vem, publica alguma coisa, e aí vai rolando, vai ficando Sim, no feed, né, mesmo, vai sim. sumindo, a gente vai perdendo. Como é que a gente visualiza isso de forma mais prática? Então, geralmente as empresas têm até um responsável, né, para ficar de olho nesse tipo de fluxo, para dar uma analisada. E aí a gente tem o diretório de fluxos de trabalho aqui dentro, que é onde ficam todas as solicitações disponíveis. Então, aqui mesmo na opção de fluxo de trabalho, tá? A gente seleciona ela e já vem aqui no mesmo lugar que a gente clicou para abrir o fluxo, tem aqui a opção de diretório de fluxo de trabalho, tá?
Aqui tem algumas opções que são padrões e a gente vem nessa opção aqui nesse botão no canto superior direito, que é onde vai ficar centralizado todos os fluxos que a empresa tem registrado no Bitrix. Então, como eu comentei lá no início, é, não são só aqueles fluxos que aparecem no feed que são existentes. Você pode criar vários dentro da sua conta e deixar só alguns disponíveis. Então, você vai visualizar e identificar aqui onde que está o que você está precisando. No nosso caso, foi esse de contratação de novos recursos. E vai clicar nele. Nesse momento, já aparece toda a lista de todas as solicitações que já aconteceram, das que estão em andamento e das concluídas. Importante salientar que a visualização aqui ela é feita através de ordem alfabética, tá? Então, vai ser da letra A para baixo, mas a gente sempre tem, não só aqui nessa opção do fluxo do diretório, mas em todas as entidades do Bitrix, e muito importante, porque eu acho isso o máximo, é esse filtro de pesquisa, tá? Então, aqui a gente pode adicionar os campos referente ao fluxo que a gente utilizou, e aí, quando a gente precisa de uma informação muito específica, a gente vai preencher da forma que foi preenchido lá no fluxo. E aí, ele vai conseguir identificar e encontrar muito mais rápido do que ficar procurando por aqui, tá? Mas é aqui dentro que ele vai conseguir visualizar. E aí, para ele identificar as informações, para ele conferir o que é que foi feito, ele só precisa clicar aqui em cima do nome do departamento, que é o primeiro campo, e aí ele vai ter acesso às informações que foram preenchidas. E aí, talvez, se precisar fazer alguma modificação, alguma edição, aí ele consegue fazer aqui e já salvar. Sim. E aí isso também depende muito do acesso, né, que a pessoa tiver, né, o acesso, tipo, a permissão que ela tiver também, né? Porque nem todo mundo, por exemplo, eu acho que vai conseguir visualizar tudo, né, todos os processos de todos os departamentos, né? Igual você Não. visualizou, né? Você tá como administradora, né? Exato. O Bitrix ele facilita nesse sentido de que a gente consegue personalizar as permissões dentro de várias funcionalidades aqui dentro. E essa é uma delas, porque não é interessante que todos consigam fazer isso daqui, né? Então, até o fluxo de processo a gente consegue personalizar o acesso a ele. Então, o ideal é ter, por exemplo, uma ou duas pessoas responsáveis por estar fazendo a verificação desse diretório, por exemplo. Mas geralmente é só quem tem permissão de administrador. Outras permissões inferiores aqui dentro não conseguem acessar a essa parte aqui, não. Legal. É, eu até vejo aqui que no seu Bitrix, por exemplo, tem aí do lado, na lateral, aí as opções de CRM, né? Enfim, várias opções Isso, aí para você acessar, porque você está como administradora, né? exatamente. Show de bola. E interessante, né, Beca, que assim, esse processo aí especificamente, a gente não utiliza ele, esse processo aqui que a gente exemplificou, a gente não faz ele aqui na Live, né? A gente, até porque a gente trabalha mais com, às vezes, é uma contratação de um serviço terceirizado, porque a nossa empresa é de serviços, né? Então a gente não solicita a compra de materiais físicos, por exemplo, né? Não funciona dessa maneira, Sim, mas a gente construiu para dar esse exemplo, porque a gente utiliza em outros departamentos também. Então, por exemplo, solicitar fechamento de comissão, como vocês, às vezes até já deu para ver aí quando você passou, né? Fechamento de comissão do SDR, por exemplo. É, tem a opção também que você pode usar de, por exemplo, solicitação de reembolso. Às vezes você faz uma viagem comercial, por exemplo, né? E aí você gasta, e aí você precisa fazer uma solicitação para o financeiro do reembolso. Você pode isso. usar esse fluxo de trabalho também, pode usar esse recurso aqui do Bitrix. Uhum, Então, ou seja, ele é aplicável para todos os departamentos, na verdade, né? sim. Para vários tipos de processos diferentes, né? Sim, sim, exatamente. Aqui dentro é o que a gente não está utilizando hoje, né? A gente personalizou ele com esse objetivo aqui em específico, mas todos os outros ainda são utilizáveis por nós.
Então, tem o de solicitação de pagamento para terceirizados também, por exemplo, onde a gente escreve tudo que o Uhum. financeiro precisa. Tem a solicitação de recesso individual. Então, ele é aplicável para todos os tipos de departamento e acredito eu que para praticamente todos os tipos de processo, né? Basta ter o mapeamento e a documentação que a gente consegue ter uma visão e até mesmo de como otimizar, porque uma coisa que a gente percebe muito com o Bitrix é que, além de automatizar, ele otimiza de fato esses processos, ele melhora, ele dá mais celeridade. E com as opções que a gente tem aqui dentro da ferramenta, a gente consegue trazer melhorias muito significativas para os processos. Muito bom, show de bola. Bom, e lembrando, né, que a Live é uma empresa que mapeia processos também, né, Beca? Então, isso facilita demais a implementação, né, do Bitrix. Quando a gente vai fazer uma implementação para o cliente, a gente auxilia ele nesse mapeamento, né, de processo, identificar o Sim, processo, identificar os prazos desse processo, como funciona, o passo a passo dele, para depois a gente jogar dentro da ferramenta e isso facilita muito, né? O nosso trabalho e depois o trabalho do cliente no dia a dia também, né? exatamente. Aham, sim. Bom, então é isso, né? Essa é uma das opções e exemplos aí de processos que a gente pode aplicar dentro desse recurso aqui do Bittrex, né? E apesar de ser um processo simplificado que a gente bolou aqui, eu espero que ele tenha te gerado bons insights aí para você aplicar na sua empresa. E lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato com a gente, falar com um dos nossos especialistas, mapear os seus processos com a gente, compartilhar seu cenário para a gente melhorar, automatizar, otimizar a sua rotina e o seu dia a dia, tá? Então, quero agradecer a sua participação, Beca, as suas explicações também que você deu. E esse foi o nosso primeiro webinar de 2025. E eu espero que a gente se veja no próximo, né? No mês que vem. Com toda certeza, eu que Fechou? agradeço. Fechou. Obrigada, Beca. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.